Bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Meu nome é Clarissa Matias, que nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema maravilhoso, né, sobre crianças. E eu sou oncologista do Grupo Oncoclínicas e do Hospital Santa Isabel. E lembrando a todos vocês que esse podcast ele agora está subindo para o Spotify, na lista do OCCast, e é uma alegria muito grande estarmos aqui. Bom, crianças, né? Portal para resgate de, de dívidas, de laços de amor, de laços de perdão, né? Nessa jornada aqui na Terra. E é muito maravilhoso, né? Daqui a pouco minha criancinha vai subir aqui, vocês vão ver minha pequena. E é muito maravilhoso como elas conseguem encantar, né, com uma energia tão grande e tão linda. E aí eu vou estar passando, então, primeiro para nossa convidada especial, Bianca. Conta pra gente um pouquinho sobre essa nova oportunidade que é vir à Terra como criança. Então, eu estava refletindo hoje cedo, até peguei uma foto da minha criança, né? Então, eu sou Bianca Pisato, falo aqui de Curitiba, sou filha de Ulisses Pisato, Lourdes Pisato. Esses são os meus pais, o portal, então, que abriu esse espaço para minha criança nascer. E eu estava refletindo sobre criança, né? Tem uma frase do Wordsworth ou Freud, não lembro ao certo qual dos dois, até há uma discussão sobre a autoria dessa frase, mas a frase é bem simples, ela diz que a criança é o pai do homem. É uma frase que até mostra uma certa contradição, né? A criança é o pai do homem, como assim, né? A criança ser pai? Mas é um convite a gente refletir sobre essa conexão entre a infância e a vida adulta, né? E fica a pergunta sobre qual a natureza da criança e o papel dela na sociedade. A gente pensa nas qualidades da criança, essa pureza, essa inocência que é que é intrínseca da criança. E muitos filósofos defendem que a criança ela nasce boa e é a sociedade que a corrompe. Então essa visão, ela nos leva a questionar as nossas próprias crenças, a buscar uma maior autenticidade em nossas vidas. Podemos olhar para a criança como uma oportunidade de perceber a capacidade que a criança tem de se maravilhar, de ter curiosidade. E quantos de nós esquecemos de ter essa curiosidade pela vida, esse maravilhamento pela vida, pelo mundo? A resiliência das crianças também é uma outra característica admirável, porque quando criança nós enfrentamos desafios diários, né? Aprender a engatinhar, aprender a pedir colo, aprender a caminhar. Quantos desafios nós enfrentamos enquanto crianças e quantos tombos nós levamos na vida, caminhando, andando de bicicleta. E quando nós somos crianças, nós enfrentamos esses desafios com uma naturalidade que muitas vezes surpreende os adultos. Então, as crianças nos ensinam a superar essas adversidades, esses tombos da vida, e a emergir delas de uma forma muito mais forte, né? A cada tombo que a criança leva, aprendendo a caminhar ou aprendendo a andar de bicicleta, se tornam recursos de aprendizado para ela se tornar ainda mais hábil, ainda mais capaz. Outra característica que eu penso da criança, a criatividade, né? O quanto nós inventamos mundos, criamos histórias, exploramos possibilidades. Então, essa característica de imaginar e criar é fundamental para a inovação, para a renovação, para a resolução de problemas. Enquanto crianças, nós somos artistas, né?
E o problema, às vezes, é nós entendermos por que que nós perdemos essa criatividade quando a gente cresce. A conexão. As crianças adoram brincar, se conectar com outras pessoas. Então, essa necessidade de interação social, nós sabemos desde muito pequenininhos o quanto é fundamental para o nosso bem-estar emocional. Ao nos conectarmos com outras pessoas, seja através de amigos, vizinhos, familiares, ou até mesmo em grupos de apoio ou atividades em comunidade. Eu fico imaginando aqui, Clarissa, que a nossa criança interior fica tão feliz com esses nossos encontros na sexta-feira, né? Então, porque é aqui que a gente conversa abertamente, de forma leve, e isso também traz conforto, traz apoio, traz novas perspectivas. Então, a criança ela nos ensina a viver o presente, a amar incondicionalmente, a ser curioso, né? A explorar o mundo com olhos de criança, a ser resiliente, superando os desafios, como eu falei, ser criativo, criativa. E aqui eu quero deixar uma reflexão para vocês dessas qualidades: viver o presente, amar incondicionalmente, ser curioso, ser resiliente, ser criativo. Quais dessas qualidades da infância, da criança, a gente cultiva em nossa vida? E quais dessas qualidades, por alguma razão, nós perdemos ou esquecemos? E quais delas nós gostaríamos, ou melhor, queremos? A gente, quando fala gostaríamos, nós estamos levando para o passado, né? Então, vamos falar queremos. Quais dessas qualidades? Viver o presente, amar incondicionalmente, ser curioso, ser resiliente, ser criativo. Você quer cultivar na sua vida a partir de hoje. Eu deixo essa reflexão. Muito bom, Vi. Muito maravilhoso. Bom, hoje nós temos uma nova convidada, um novo membro efetivo, Camila Oliver. E Camila, pode abrir sua câmera e se apresentar. Você seja muito bem-vinda à nossa rede de amor aqui. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de poder contribuir um pouco, né, nessa rede de amor e de esperança. Ah, obrigada, Bianca, pela palavra. Eu sou a pastora Camila, eu sou pastora na Igreja Batista Nazaré, que fica ali pertinho do Hospital Santa Isabel, né? Bem pertinho mesmo, somos vizinhas. E hoje estou presidente da Aliança de Batistas do Brasil. Então, é uma oportunidade muito grande poder compartilhar esse espaço de esperança com vocês. Eu estava aqui meio perdida ainda nos streams, onde eu entrava, onde, onde eu clicava, onde eu não clicava, mas acho que eu já me encontrei no link, né? Alguém me passou o link certo. Clarissa, eu não sei se a gente já começa a conversar. Sim, Sim? sim. Eu Então, trouxe. hoje a gente vai estar falando sobre as crianças, né? Que amanhã é o Dia da Criança. Então, qual é a sua perspectiva, né? Dentro da sua visão? Pronto, eu trouxe um trechinho, né, do nosso livro sagrado, que fala justamente sobre esse encontro de Jesus com as crianças, para a gente pensar nesse encontro de Jesus conosco mesmo, né? Estou vendo uma maioria de mulheres aqui, eu vou falar, trazer um pouquinho pensando sobre isso. Está lá em Marcos 10, dos versículos 13 ao 16, e diz assim: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca estará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e os abençoou. Nesse momento específico dessa narrativa bíblica, Jesus está no território da Judéia e já está
se aproximando do seu percurso final aqui na Terra. Como é importante, então, a gente ver essa presença dessa criança, que para a gente, hoje, em nossa cultura, depois da construção do conceito de infância, que vale a gente lembrar de tudo isso que a Bianca traz para a gente sobre o que é ser criança, a infância, um conceito, né, muito recente dentro da nossa cultura ocidental, mas Jesus está ali, com esse encontro com a renovação, com a esperança, com a vida, um novo ciclo que se inicia dessa vida. Porém, na cultura de Jesus ali, só para explicar um pouquinho a posição dos discípulos, as crianças não eram vistas dessa forma, elas eram desvalorizadas, não eram nem contadas, assim como as mulheres não eram contadas ali. Então, o que Jesus traz a partir da simbologia das crianças ali é algo exatamente muito novo. Jesus podia tocar qualquer pessoa, desde que ela fosse adulta, né? E aí, de acordo com o julgamento dos discípulos, ele deveria apenas usar e estar sendo usado para as atividades sérias. Ou seja, se é sério, não deveria envolver as crianças, né? Sérias, pertinentes. Mas, assim, como professora também que sou, eu digo que Jesus é sempre didático. Ele nos ensina, assim, quem somos nós para saber quais são as prioridades de Deus. E ele nos mostra a partir dessas crianças que todas as pessoas, indistintamente, são importantes. E no início dessa fala, se a gente chama a atenção para que naquele momento as crianças não são contadas, eu queria chamar a atenção, porque eu venho nessa semana de uma série de visitas, que hoje em dia a gente também tem criança que não é contada, que não é vista. Então, essa narrativa, ela é pertinente até os dias de hoje, para a gente olhar para essas crianças com um olhar de amor que a Bianca estava chamando aqui. Esse deixar e vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, é um chamado para nós ainda hoje, para que as crianças se sintam importantes, se sintam amadas, se sintam valorizadas no reino. E ele ainda nos ensina a aprender com elas. E lembremos, se um coração de criança não se pode chegar jamais ao coração de Deus. É bom a gente saber que a tradução de os discípulos a repreendiam, na tradução original, gritavam com ela. Expulsavam mesmo as crianças, porque não queriam se identificar com alguém que necessitava, ou que era dependente de outra pessoa, né? Buscavam impedir o encontro de Jesus com a ternura, com o afeto, com a expansão de amor. Se a gente se identifica com a criança, a gente vai se sentir digno do cuidado, vai deixar de ser pessoa autocentrada, autorreferenciada, vai se abrir para cuidar e para deixar ser cuidado. É por isso que muitas vezes a gente age como os discípulos, com coração duro, deixando de ser cuidado, se sentindo o centro da realidade, né, como discípulos naquele momento. Então, eu queria encerrar pedindo ao Senhor a graça de nos tornarmos crianças e de, ao mesmo tempo, sermos acolhedores do dom de Deus, acolhedores e acolhedoras da bondade de Deus, e também tornar essa expressão na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e, inclusive, principalmente, na vida das nossas crianças. Que tenhamos todos um coração de criança. Lindo, muito maravilhoso. Bom, essa semana eu participei de um evento da ABRH e falei sobre espiritualidade dentro do ambiente corporativo. E aí levei, né, uma amostra do livro, e aí tinham 2 olhinhos brilhando na plateia, tinham vários olhinhos brilhando na plateia, mas um deles era muito especial, que era Isabela Camargo. Não sei se vocês conhecem Isabela, ela é uma jornalista que teve um burnout grande, a partir daí ela deu uma guinada na vida dela e hoje ela, faz todo um movimento, né, de educação para o bem. E ela pediu um livro, que na verdade é um livro nosso, né, de todo mundo junto.
Então fica, essa essa novidade aí, que é muito bacana. E lembrando que o nosso livro vai ser traduzido para o inglês, a princípio, depois a gente vai para outras línguas também. No terceiro você entra, Camila. Bom, e agora eu gostaria de convidar o doutor Rodolfo Gadia. Bom dia a todos. Bom dia, Camila. Seja muito bem-vinda. Sempre especial, né? A família crescendo, né, Clarissa? Isso é muito legal. Meu nome é Rodolfo, sou médico oncologista em Uberlândia, trabalho no Grupo Oncoclínicas, participo aqui com vocês com muita alegria no coração, como uma criança feliz, uma criança feliz. Inclusive o dia 12, né? 12 de outubro, engraçado que coincide com o dia da padroeira do Brasil, né? Um dia de muita importância para todo mundo, né? Nossa Senhora da Aparecida. Mas ele remota a um congresso antigo, um congresso, olha só, com tanto que o pessoal já era preocupado com a questão de proteção das crianças e defender os direitos da criança. Foi no primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância. Sabe que data que foi? 1924, e que foi no dia 12 de outubro. Olha que interessante isso, se a gente for na parte histórica, da necessidade de proteção das nossas crianças. E mais do que isso, da necessidade da gente sempre remontar e ter um convívio e comportamentos semelhantes. É bom, né, no texto bíblico, tem que ser semelhante. A gente não tem que ser uma criancinha e voltar a ser criança, mas comportamentos semelhantes à pureza de coração, humildade, deixar aquelas mágoas, os ressentimentos, rancores da criança, ela brinca, ela está feliz ali. Teve alguma rusga, alguma coisinha, se ela entendeu, ela perdoa. Muitas vezes ela perdoa de coração, de verdade. Eu acho que esse movimento também de perdão sincero, eu acho que isso também Jesus estava referindo. Aí a gente volta, não em 1920, olha a criancinha ali, ó, que beleza. Eu estava até pensando nisso, eu falei, hoje a gente vai falar sobre criança, será que a vovó Clarissa não vai curtir trazer? Ah lá, que beleza. É a nossa mascotinha, eu acho que ela tem que estar no livro também, né, Clarissa? Alguma coisinha dela vai ter que estar no livro. Enfim, pureza de coração e principalmente, né, perdão sincero e verdade também no olhar. Eu acho que é isso. E isso Jesus falando há mais de 2000 anos atrás, e a gente relembrando em 1924, que é muito tempo, não é nada. É muito mais antigo essa importância de valorizar esse aspecto. E aí a gente volta numa parte mais técnica, né? O bom desse grupo aqui é que é legal, cada um tem uma pincelada, né? Agora tem a pincelada, né? Mais da parte familiar, da parte energética, da parte técnica. Depois a gente vai e faz os exercícios, relaxa. Isso aqui é muito bom. Então, voltando na parte técnica, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela todo ano, e isso aí, quem está escutando a gente, isso é muito importante. Depois dá uma googada lá, cruza Sociedade Brasileira de Pediatria, orientações, principalmente ao uso indiscriminado da tecnologia, tempo de tela azul. Eles já todo ano eles estão atualizando um relatório. Então eu venho aqui para passar principalmente essa mensagem para a gente. Qual é a proteção que a gente está dando para as nossas crianças, principalmente com esse mundo novo que já é uma realidade, um mundo virtual, um mundo digital. Porque a gente hoje protege elas demais em casa, toda a segurança, não sai mais, não tem essa mais de brincar na rua, subir no pé de goiaba, chegar de noite em casa, isso não existe mais. É toda uma proteção, até em cidades menores. Todo mundo se protege, fecha em pequenos feudos, em condomínios fechados, horizontais ou verticais, protege, põe câmera, põe isso, põe segurança, para a gente se sentir tranquilo. Minha criança não vai, meus filhos ou os meus netos não vão sofrer as violências que existem lá fora. Só que a violência está dentro do quarto, ela está vindo de dentro para fora. E o que afunda um barco, essa é uma mensagem muito séria, está lá nos textos. O que afunda um barco não são as águas, às vezes tormentas que estão lá fora, porque isso a gente entra em equilíbrio e vamos continuando a navegar.
O que afunda o barco é a pequena água que entra todo dia dentro da embarcação. É o que está acontecendo de um perigo que está dentro de casa, de uma porta que a gente às vezes está um pouco negligenciada. A porta desse mundo que elas têm tendo em contato através dos computadores, dos celulares, hoje nem tanto computador, mas tablet e celular. E a gente não sabe os perigos e o tanto de desvios e distrações que isso tem causando. Então a sociedade ela orienta e tem até um termo para isso, né? Que eles descreveram, eu achei até interessante, é a parentalidade distraída, associada à superpermissibilidade. Então, nós estamos distraídos nessa fiscalização e, com isso, estamos sendo mais permissíveis. Por que também? Porque é uma questão de estar trabalhando muito, às vezes chega, tem muito pouco tempo, então eu não vou brigar, não vou falar não. Então, às vezes, a gente permitindo demais, a gente está dificultando as nossas crianças a entenderem a necessidade de exercerem e sentirem um pouco a frustração. Isso engloba todas as outras situações, inclusive a sustentação do não. Porque as crianças hoje sabem negociar e entendem que se meu pai fala um não hoje, não tem problema. Daqui 24 horas, que é isso? Que 24 horas. Daqui 6 horas, no máximo, ele já reduziu, já negociei, ele já, entre aspas, já não sustentou o não, porque também eu percebo que ele está distraído também com as coisas dele e com o celular dele. Então também não adianta também a gente chegar e ter todo esse rigor se a gente não dá o exemplo. Hoje é um assunto meio pesado, né? Mas eu acho que é importante isso porque a gente tem que proteger nossas crianças. E aumentou em 28% os casos de alterações psiquiátricas, como ansiedade, depressão e tentativa de autoextermínio e suicídio entre crianças. Crianças de 8, 9, 11 anos e adolescentes. Isso é um caso que tem acontecido cada vez mais nas nossas famílias. E isso é muito importante a gente ter essa necessidade de observar, certo? Então, do 0 aos 3 anos de idade, qual é o tempo de tela azul? 0. Qual é a dificuldade disso? Porque o menino fica quietinho hoje, onde vai numa reunião, alguma coisa, no supermercado, ou num restaurante, ou na mesa de casa para tomar um café, alimentar todo mundo, vai, e é bom que ele vai ficar hipnotizado quietinho nos joguinhos dele lá. Só que até os 3 anos de idade, isso altera a neuroplasticidade de conexões de sinapses cerebrais. Olha o tanto que é interessante. E aí ele tem mesmo uma indução, ele fica muito hiperfocado nas luzes, nas músicas, nas cores, nos bichinhos, ele foca muita atenção daqui e ele fica distraído na outra, ou irritado com o que vai tirar ele desse mundo que foi criado e que está fazendo essa conexão cerebral, criando essa nova sinapse baseado nisso. Então, por isso também tende a ter um aumento do diagnóstico, que é interessante, que é um diagnóstico que é evolutivo, mas aumenta a incidência, sim, desses famosos, né, termos que tem usado das alterações de todo o espectro autista, que é gigante, e dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é fundamental. Eu estou falando um texto oficial que juntou pediatras, psicólogos, pediatras e psiquiatras da infância. Então, até 3 anos de idade, 0 é o grande desafio. Até 6 anos é trabalhar meia hora, uma horinha só de tempo de tela, porque os meninos precisam voltar a pisar no chão, conexão com a natureza, olho no olho. Isso é uma grande produção que a gente pode fazer às nossas crianças. Conexão, abraço, olho no olho. Não é só fazer uma coisa junto, é além de fazer uma coisa junto, sentar e conversar depois, ter o convívio diário, é esforçar, eu estou falando isso, para eu também escutar e eu exercer, tá? A gente fala para a gente mesmo também. Abrir um pouco mão da dificuldade da vida, mas abrir um pouco a mão do pouquinho de um tempo que você seja. Uma vez na semana eu vou esforçar diminuir a minha agenda para ir lá buscar meu filho na escola. E espero ele um pouco. Isso fica gravado na infância deles, a importância de pegar, de agora eu estou na outra fase de ser o Uber pai, buscar os filhos nas festas, à noite, nas casas dos amigos, ter essa conexão de sentir o pai e a mãe como um porto seguro. Tem que ter essa segurança, porque ele vai tendo mais segurança e vai tendo mais confiança
e vai conversando mais. É aquela relação de uma autoridade final que tem que ser, a voz final tem que ser decidida pelo pai e mãe. Está lá no texto também, é tão interessante. Filho não define, brincadeira à parte, o cardápio do dia, não define para onde os pais vão. Não, não, hoje nós não vamos no parque porque meu filho quer hoje participar de um super campeonato de videogame dentro de casa, ligado em rede. Não, hoje a gente está comendo mais à noite, é um macarrão instantâneo com nuggets, porque meu filho não está querendo comer mais vegetais. Então também tem isso, a autoridade final é pai e mãe, essa é a autoridade, certo? Mesmo que ele entenda isso e trabalhe, se não, essa frustração. Mais do que essa autoridade, é uma autoridade com amizade. Esse é o grande desafio. Finalizando, agora eu vou aliviar um pouco a mensagem, mas o Dia das Crianças é sempre muito importante, protegê-las disso, e essa é a melhor proteção que a gente pode fazer. Aliviando a mensagem, finalizo com um tema que chama A Criança, mensagem do título, A Criança. Quem escreve essa mensagem? Ah, é uma pessoa que eu gosto muito. Está no livro Taça de Luz, Psicografia do Chico Xavier, a mensagem do Emmanuel. Ele fala assim, nos 3 últimos capítulos, né, nos 3 últimos parágrafos da mensagem. É na infância que surge renovado o germe da perfeição. Nossa, é na infância que sempre há a renovação do germe da perfeição. E às vezes o adulto acha que é o perfeito, né? Atenção, vamos trabalhar a sementinha de perfeição que a gente tem dentro da nossa casa. Essa sementinha que a Clarissa pegou aí no colo, é olhar ela e ver que ela, se bem trabalhada, ela vai ajudar demais a renovar o futuro da humanidade. Mas trabalhar humanidades mesmo. Trabalhar novos espíritos para serem fraternos, conectados uns com outros, para abraçar todas as diversidades. Integrar, entender a complexidade de cada um, é a singularidade da espécie humana. Não existe a singularidade do universo que nasceu da singularidade, então a gente tem que fortalecer, valorizar a singularidade da espécie humana. Tanto quanto na alvorada começa o fulgor do dia, estende os braços generosos e ampara todos os pequeninos que te rodeiam. Aí eu lembrei da passagem de Jesus. Estende os braços, ampara todos os pequeninos que estão à sua volta. São as emoções, às vezes, quando eu passo lá na África, eu piso lá e vem menino, tudo quanto é lado, pula em cima de mim. É uma energia que você fala, nossa, isso é bom demais, eu volto a ser criança. E aí eu corro lá com aqueles meninos, é bom, dá até saudade daqueles movimentos. Livra-os hoje da ignorância e da penúria. Tira eles da ignorância e da penúria, da preguiça e da violência. Violência quer tornar adultos agressivos, adultos tristes, deprimidos. Use a violência. Nunca use a violência. Melhore seus argumentos. Não aumente o tom de voz. Essa história da palmadinha, tudo bem delicado. Não, não precisa. Mas seja firme na sua argumentação, para que amanhã eles saibam livrar-se do crime, do sofrimento e das frustrações. Filha de tua carne, o rebento do lar alheio, cada criança é vida de tua vida. Cada criança é vida de tua vida. Não duvides que, ao pé de cada berço, Deus nos permite encontrar o próprio futuro de nós. E Ele depende fazê-lo trilho para a estrada sublime e ascensão de luz. Que a gente possa ter um final de semana muito abençoado. Feliz Dia das Crianças para todo mundo. Eu vou atrás da minha mamãe, vou ligar e falar: Mamãe, cadê o meu presentinho de Dia das Crianças? Que seja um abraço e um beijinho. Oh, muito lindo. Bom, temos aqui uma participação não solicitada. Eu perguntei se ela queria abrir a câmera para falar, mas ela falou que não, então eu vou ler. Luciana, da Net Globe, falando sobre o ponto de vista dentro da Umbanda, uma raiz tradicional que ela segue. Pois temos uma diferente da outra, mas as crianças vêm para trazer aquilo que muitas vezes esquecemos quando crescemos, que é o rir do nada, dar uma risada cheia de alegria, não se julgar e nem se pressionar igual a tudo ao nosso redor como adulto.
A criança cura aquilo que mais precisamos, que não notamos no dia a dia. Traz o pensamento, quando foi a última vez que você riu igual uma criança? Apenas dá uma risada pela vida, por existir. E então, muito obrigada, Lu, por esse ponto de vista. E aí eu vou trazer um momento do The Chosen, quando Jesus se junta às crianças e conversa com as crianças, né? As crianças ficam vindo, todo dia vem mais uma, não sei se você já viu nesse episódio, e é muito maravilhoso como ele consegue ter essa interlocução com aquelas crianças, e como elas conseguem voltar para casa, né, e semear esse amor maravilhoso. Bom dia, Padre Lázaro, como estamos? Bom dia, Clarissa, bom dia, os amigos todos. Espero que estejam me escutando, estejam todos bem. É uma pena que eu nunca consigo participar desde o início. Quero saudar a todos, fazer também, enviar nosso abraço a Thaís, né, que não está mais com a gente nesses tempos. Rezar também, acolher a nossa querida Camila Oliver, nossa pastora Camila, da Aliança de Batistas, da Igreja Batista Nazaré, e os amigos todos. Claudinha esteve conosco na abertura da festa de Nossa Senhora do Rosário. É sempre uma alegria escutar a todos para viver esse momento. Deus abençoe a todos e todas e abençoe de modo especial as nossas crianças. É uma alegria a gente poder falar sobre as crianças. Esse mês de outubro, que é um mês também dedicado às crianças, ele começa com uma santa muito especial para nós, porque foi na infância ainda que ela descobriu muito o ímpeto de viver para Deus. Falamos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha viveu experiências muito profundas de uma casa marcada pela fé, pela experiência cristã. Lá estava ela, sua irmã mais velha também tinha sido religiosa, seus pais eram de profunda fé, tanto que hoje também são canonizados, são santos, os pais de Santa Teresinha, é uma família de santos e santas, é um momento especial. E Santa Teresinha, já aos 14, 15 anos, né, antes dos 15 anos, já tinha pedido aos pais para ir, e ela subia com os pais para fazer romaria, ia para Roma, ia para os lugares para visitar os lugares santos. E numa dessas, pediu a permissão ao Papa de entrar para o convento, né, ainda com menos de 15 anos. Né, e sentindo a espiritualidade daquela adolescente, daquela criança ali, o Papa deu a permissão e ela entra no convento aos 15, morre aos 24, porque pegou uma tuberculose. Foi só 9 anos de uma vida intensa, mas uma vida marcada. Nós chamamos aquela que transmite para nós a infância espiritual, que nos ensina a viver, né, a infância, a viver a relação da espiritualidade, da relação com Deus, já na mais tenra idade. Isso é valioso. Nós vamos encontrar várias páginas bíblicas falando das crianças, mas duas chamam sempre bastante atenção, que é aquele momento em que as pessoas estavam levando as crianças para Jesus e os discípulos resolveram proibir. Jesus disse, não proibais. Não proibais, porque eu atesto a vocês, né, que quem acolhe uma criança, a mim acolhe. Depois, na festa, em Mateus 18, ele diz assim, quem recebe meu nome é uma criança como essa, é a mim que recebe. Não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai. E depois ele vai dizer também em Lucas 10, lembrando, louvo ao Pai por revelar as coisas mais fundamentais aos pequeninos, às crianças, aos pequenos, porque eles traduzem a alegria de viver, traduzem a confiança, a serenidade, a lealdade, a inocência da alma, né? A pureza da alma, que é traduzida justamente pela criança,
que não está presa a certos padrões, a certos resquícios e problemas. E muitas vezes, quando a criança comete algum erro, é porque ela foi ensinada, ou porque nós acabamos apresentando coisas ruins para elas e as tornamos também marcadas pelo pecado e pelo mal. A criança, pela sua própria liberalidade, pelo seu coração, é livre, é espontânea, é disponível, é aberta, é pronta, é alegre, é feliz, tem tudo por isso que Jesus vai dizer para nós que só entra no reino dos céus quem se faz como uma criança, para dizer, nós só conseguiremos alcançar o bem maior se o nosso coração e a nossa vida não estiver preso, enraizado por tantos pecados, tantos males, se formos capazes de nos entregar na singeleza de nossa alma, de nossa vida, abertos, né, à pureza do amor misericordioso de Deus. Eu quero, lembrando essa pequenininha que está aí na mão de Clarissa, rezando por ela e por todas as crianças, pedir, sobretudo, para que as nossas crianças sejam abençoadas, renovadas, purificadas cada vez mais, ensinadas à prática do bem, da justiça, do amor, da fraternidade. Que Deus abençoe cada uma das nossas crianças, abençoe a criança que está dentro de cada um de nós, porque certamente todos nós estamos marcados por essa criança. E se essa criança não se manifesta, é porque nós a estamos escondendo ou estamos de forma ruim maltratando essa criança dentro de nós, então que a gente possa sorrir com a liberdade de ser criança, com o amor com o qual a criança nos ensina, soltar os beijos necessários, como a pequenina está fazendo aí, justamente para a gente poder celebrar, louvar e bendizer. Então, que Deus abençoe a criança que está dentro de cada um de vocês, Deus abençoe a criança que marca as nossas vidas e as crianças que estão em nossas casas, em nossas famílias, para que elas nos ajudem a fazer a revolução, né? Eu lembro sempre daquela canção de Roberto Carlos, quando ele diz, né, uma criança, né, quiser uma criança que vai fazer manifestar a luz divina, e depois tem aquela outra, o canto de Padre Zezinho, que diz, né, uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir e perguntou o que é preciso para ser feliz. E ele respondeu, e a criança saiu cantando junto com ele, dizendo, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus, pensar como Jesus pensou, e viver como Jesus viveu. Que nós possamos viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus. Deus abençoe, abençoe a todos, proteja, conduza, ilumine, salve as nossas crianças, salve a criança que está dentro de nós. Um grande abraço, muita luz e muita fé. Diga, muito obrigada, Padre Lázaro. E agora, Claudinha? Ai, que prazer imenso. Falar de criança é um amor na minha vida. E vendo esse amor multiplicado, né? Meu nome é Cláudia Guimarães, eu sou assistente social aposentada, coordeno um grupo de voluntários contadores de história em hospitais. Quando fala da renovação através das crianças, me remeteu à primeira Jornada Mundial das Crianças, que aconteceu em maio. E o Papa Francisco, em sua mensagem, dirigiu-se a cada criança pessoalmente, dizendo que elas são preciosas aos olhos de Deus. Ele também destacou que todos são importantes e que juntos manifestam o desejo de crescer e se renovar. A importância de dar esperança a um mundo que precisa de renovação é o que a igreja quer colocar no centro, mostrando uma imagem de uma igreja que sabe que é mãe, mas sabe também ser criança e ser mais jovem. As crianças são grandes mediadoras de alegria. Em uma época de niilismo, de pessimismo histórico, como o que vivemos, as crianças são portadoras de uma fé concreta na humanidade. Não é fácil ser criança no mundo de hoje. Centenas de milhões de crianças continuam com suas vidas ceifadas por guerras, violências, pobreza, desigualdade e pelo impacto das mudanças climáticas, como secas, incêndios, tempestades mais fortes e poluição. Já dizia Catherine Russell, diretora-geral da Unicef. Mas toda criança, toda gente nasce criança.
E Walter Benjamin escreveu uma coisa assim muito interessante que eu compartilho com vocês, que as crianças continuem como antes. Eis a catástrofe. A infância é promessa de começo, testemunho do eterno retorno do novo e, portanto, de adiamento da catástrofe. Talvez seja por isso que todo poder conservador busque domesticar a infância. Para manter um estado de coisas, é preciso injustamente conter um indeterminado. Todavia, isto não é senão um modo grotesco de fracassar. Sejam quais forem as forças, a infância resiste. Condição e promessa do vivo, ela afirma a persistência inegociável da mutação. A infância não cessa de começar. Se com ela todo mundo guarda intimidade, é porque, de fato, se foi criança um dia. Nas crianças, gente, a crença de que fantasiar, imaginar, criar é um dos seus poderes mais mágicos que deve ser vivido no seu todo, enquanto são crianças. Não porque no mundo adulto não a consigam ser, mas sim porque quanto mais livres forem no seu espírito criativo, mais livres de espírito serão, de certo, em adultos. E serem adultos com livre espírito envolve ser exploradores, pessoas com capacidade de se adaptarem, de resolver, de questionar. Serem adultos com livre espírito será o caminho para serem capazes de viver segundo aquilo que desejam para si e não segundo o que a sociedade lhes diz que tem de ser. Lembremos as crianças do valor de serem crianças para a vida toda. E a proposta minha é que sejamos nós crianças para a vida toda. Eu gostaria de, além de estar falando isso aqui, eu gostaria de dizer a vocês o quanto é importante estar com criança, lidar com criança. E eu queria dividir também um poema de Tiago de Mello, esse amazonense maravilhoso, e que ele fala sobre a importância de ser criança. Agora, eu não estou achando aqui, eu gostaria de... Aqui, pronto. Cantiga quase de roda, de Tiago de Mello. Um pouquinho só de atenção a isso. Na roda do mundo, lá vai o menino. O mundo é tão grande e os homens tão sós. De pena, o menino começa a cantar. Cantigas afastam as coisas escuras. Mãos dadas aos homens, lá vai o menino. Na roda da vida, rodando e cantando. A seu lado há muitos que cantam também, cantiga de escárnio e de maldizer. Mas como ele sabe que os homens, embora se façam de fortes, se façam de grandes, no fundo, carecem de aurora e de infância. Então ele canta cantigas de roda e às vezes inventa algumas, mas sempre de amor ou de amigo. Cantigas que tornem a vida mais doce e mais brando, o peso das sombras que o tempo derrama na fronte dos homens. Na roda do mundo, lá vai o menino, rodando e cantando seu canto de infância. Pois sabe que os homens, embora se façam graves, de fortes, no fundo carecem de claras cantigas, se não ficam ocos, se não endoidecem. E então ele segue cantando de bosques, de rosas e de anjos, de anéis e cirandas, de nuvens e pássaros, de sanchas senhoras cobertas de prata, de barcas celestes caídas no mar. Na roda do mundo, mãos dadas aos homens, lá vai o menino, rodando e cantando, cantigas que façam o mundo mais manso, cantigas que façam a vida mais justa, cantigas que façam os homens mais crianças. Feliz Dia das Crianças para todos nós. Pelo menos a minha criança é linda e vive muito, muito. Meu interior é esse aqui, é de vibração, de amor por todos nós, por todos vocês. E não deixem nunca essa criança morrer. Bom dia. Obrigada, muito obrigada, Claudinha. E agora nós vamos convidar Nanda. Nanda, o que é que a gente vai falar sobre criança? Oi, bom dia. Então, me chamo Fernanda, sou aqui da Serra Gaúcha, de Veranópolis. Sou terapeuta, professora,
empresária e aluna da vida. Então, a infância, né, a nossa criança interior, nossa criança interna, tem tantos nomes, né, que a gente dá para esse momento que é a construção do nosso indivíduo. E aí, enquanto o doutor Rodolfo falava, eu vou trazer a sugestão de uma amiga que eu conheci através da Bi, que é a doutora Vânia. Ela tem um livro, ela é de Goiânia, viu? Um manual de instruções para pais, né? E os efeitos que as atitudes dos pais refletem nas crianças. Então, ali tem um tanto disso que o doutor Rodolfo falou, como um manual de instruções. Depois coloco lá no grupo, para quem sentir em procurar e adquirir esse livro, tá lindo demais. Bom, quando a gente fala, né, o nome do nosso encontro de hoje é a renovação através das crianças. Nós temos uma grande tarefa, né, que é salvar a nossa própria alma. E quanto mais nós conectamos com esta alma que criou esse ego, que construiu esse indivíduo a partir de suas experiências, mais a gente está alinhado a olhar para todas as crianças que nos rodeiam, né? Então, com muita alegria, a minha criança olha para a criança da Camila e diz: Seja bem-vinda, Camila, que alegria ter você aqui, né? E quanto mais a gente consegue olhar nos olhos da nossa criança, né? Eu tenho aqui pela minha casa algumas fotos da minha menininha e de todos os desafios que essa menininha passou para se tornar hoje essa mulher, né? Quanto mais eu consigo organizar essa Fernanda menininha, mais por consequência as crianças que estiverem ao meu redor, eu vou olhar com compaixão, com amor, né? Milton Erickson, que é também um dos meus mestres, ele fala que nunca é tarde para ter uma infância feliz. Então, quanto mais a gente consegue olhar para essas situações de dor que nós todos vivemos dentro da nossa experiência, né? Os desafios que o meu papai teve, que minha mamãe teve. Quanto mais eu também consigo olhar para a criança que a minha mamãe foi, para a criança que o meu papai foi, e as dinâmicas que eles viveram, né? Que está tudo vivo aqui na Fernanda, né? A Fernanda lá na sua dinâmica, quando a mamãe trazia suas dores, quando o papai, por alguma razão, deixava sua ausência. Como é que a Fernanda desenvolveu isso? E aí trago, né, algo do Bert Hellinger, que fala: as crianças se desenvolvem onde os pais mais falham. Claro que isso traz um consolo, né? Porque onde o meu papai e a minha mamãe não podiam me ver, eu me desenvolvia para ser vista, né? Mas hoje, nessa era, nesse tempo, neste ano, nós estamos em 2024, né? Onde se pode olhar para a inteligência emocional, onde se pode olhar para posturas, né? Onde está a nossa responsabilidade? Né? O quanto o meu papai, o meu vovô, a minha vovó precisou muitas vezes renunciar a algumas situações dentro de casa porque não haviam máquinas. Hoje a gente tem tantas máquinas, né? E essas máquinas também são construídas em benefício à dor que a nossa espécie sentia. Se hoje a gente pode aqui ligar essa câmera e se ver aqui do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Curitiba, né? De Minas Gerais, quanta dor a nossa espécie viveu sem ter notícias das pessoas. E aí agora a gente tem essa tecnologia, né? Então, quanto mais nós vamos nos conectando a este lugar e tudo que a gente desenvolveu para ser visto, tudo que a gente precisou fazer para sobreviver, mais a gente organiza a criança que é de cunho mais importante, que é a nossa. A partir da organização da minha criança, eu sendo mãe, pai, madrasta, tia, padrasto, né? Mais organizado a minha infância aqui, mais eu olho com respeito para as infâncias que me rodeiam. A nossa infância que é um amor incondicional, é um amor cego. As crianças que amam sem medida, né? E quanto a gente vai fazendo por esse amor tão grande que mora em nós e que ainda vive aqui, né? Quantas vezes nós nos pegamos em situações desafiadoras na nossa vida adulta e reconhecemos que ali tem a nossa criança
né? Querendo ser vista, querendo ser amada, querendo ser reconhecida. Quanto mais a gente puder conectar com essa criança, e eu gosto de fazer um exercício, vou trazer uma sugestão aqui para esse Dia da Criança. Que amanhã a gente possa parar, já que existe um dia específico para isso, quem sabe a gente usa esse dia, né? Que a gente pegue uma foto da nossa criança até os 5 anos de idade. Que a gente olhe no fundo dos olhos dessa criança e pergunte: você tem orgulho do adulto que eu me tornei? O que será que essa criança espera desse adulto? Né? Nós somos o adulto responsável por aquela criança. Nós conhecemos todos os sonhos dessa criança. Nós conhecemos o que essa criança gostaria de comer, passear, e agora é de nossa responsabilidade conduzir isso. Então, que amanhã, em primeiro lugar, possamos olhar para a nossa criança, organizar algo dessa criança, que por consequência, a netinha, olha ali, a Catinha trazendo uma foto da criança dela, que delícia. A netinha, o filho, o sobrinho, o enteado, né? A gente vai ver isso com mais amor, com mais ternura, num amor que cura, num amor que protege. A Bi também está colocando aí. Que delícia. Um beijo. A minha criança fica eufórica quando o meu adulto traz ela para esse encontro, viu? Obrigada por essas crianças lindas através dos adultos de vocês. Um beijo. Catinha, acho que você finaliza. Ah, a Clarice Oi, voltou. minha Nandinha. Muito maravilhoso. E agora a Catinha vai fechar com chave de ouro. E como sempre, magicamente, a gente consegue terminar sempre no tempo. Olá, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Seja muito bem-vinda, pastora Camila. É, é um desafio para mim, né, doutora Clarissa? Realmente falar assim, sintetizar esse encontro maravilhoso que nós tivemos hoje. Eu estou Kátia Rocha e eu sou, né, uma alma, sou Kátia, deste corpo físico. E por que que é um desafio? Porque eu vou dar o spoiler que eu daria no início, que é o seguinte: para mim, mostrar, apresentar, tirar de dentro de mim essa criança é um grande desafio. E é quando eu consigo ter o equilíbrio entre ser a mestra e a criança, entre ser a criança e a mestra. E aí, eu, quando criança, eu fazia todas aquelas comidinhas, brincava de boneca, muitas coisas, e eu me formei no antigo magistério, então por isso que sempre vocês vão me ver com coisinhas coloridas, tipo essa daqui, não é para estar homenageando o meu amigo Rodolfo, que eu amo. Olha o que ele nos deu de presente lá, a Fraternidade Sem Fronteira. Esse aqui é um marcador de texto. Alguém tentou fazer isso? Pois façam. Por quê? Nós precisamos experimentar, não é? E eu até botei aqui uns balõezinhos que vocês estão vendo, e depois eu cresci, não é? Estou tentando evoluir espiritualmente, tentando ser uma mestra, profissionalmente, viu, gente, também. E eu vou convidar, então, vocês a fazer um exercício. Eu vou fazer depois uma brincadeira no final, porque a gente tem que sorrir, brincar. E como eu não pedi a vocês para trazerem antes o balãozinho, vocês vão imaginar no final, tá? Vamos tentar aqui dentro da organização, porque foi muita coisa. Olha, doutora Clarissa, este encontro vai fazer parte, com certeza, do próximo livro e terá que ser o primeiro, não é? Porque tudo inicia no início, mas passamos pelo meio, fim, e aí se encontra, não é? A linha do horizonte. E aí eu vou pedir a vocês, então, para ficarem com a coluna ereta, os pés firmes no chão,
Imagine se que vocês estão pisando naquela areia que a gente tinha o hábito de pisar, quando a gente não tinha tanta necessidade de andar de pés calçados, mas pisar firme no chão. Quem está deitado ou deitada pode se imaginar, não é? Porque a criança dentro de nós, ela tem todas essas qualidades que foram faladas aqui. O que nós precisamos é ir ao encontro. E como é que nós fazemos isso? Pode ser de olhos abertos ou fechados, porque sempre nós vamos nos encontrar com a mamãe e o papai espiritual e a mamãe espiritual, e também estamos sempre conectados, desculpem, com os nossos ancestrais, os nossos pais, né? Pai e mãe físicos. Isso tudo foi dito aqui, muito bem colocado. E aí, essa serenidade é um exercício que você pode fazer diariamente, inspirando, porque quando a gente era criança, a gente não respirava aceleradamente na ansiedade, a gente aprendeu, a gente pode reaprender a respirar pela barriguinha. E aí a gente inspira, puxa o ar e depois solta. Então, esse exercício é muito bom. Vamos lá. A gente inspira e solta. E aí você já fez essa interiorização, já está com você própria, você próprio, e vai relembrar os momentos que você esteve criativa, que você se recuperou, porque você caía, mas você sempre se levantava, nada te impedia, não tinha que ficar com medo, você sempre teve muita imaginação e inocência, não ingenuidade. Você tinha muitos amigos, muitas amigas, não tinha discriminação. Você era natural, não como hoje, que as pessoas se utilizam da nossa ingenuidade e querem naturalizar, normatizar. Então, lembre-se sempre de naturalizar e utilizar com muita arte, com muito amor, a sabedoria, porque você pode esperançar, ter a esperança e ser a esperança. Então, eu vou colocar aqui uma musiquinha que vocês já conhecem e vocês vão praticar esse equilíbrio, o equilíbrio entre ser o mestre e a criança. O nascer de novas ideias. O que você quer deixar para trás? O que você quer trazer para a sua vida ou que permaneça? Então, agora, lentamente, você vai voltando, porque depois que a gente cresce, nós temos vários compromissos, não é mesmo? E assim, só o exercício para gente, para vocês brincarem depois, isso faz muito bem para o pulmão, né, doutora Clarissa, para a nossa respiração. Pegar uma bola, ó. E depois, gente, ó, solta. Mas assim, vocês podem fazer isso para eu não ultrapassar muito o horário. Se não tiver a bola, ó, hum, lembre-se de respirar por aqui por baixo. Isso.
Muito obrigada, Catinha. Muito obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada, Luciana. Fica aqui o convite formal para a Lu participar conosco, trazendo a visão da Umbanda. A gente sente muita falta de uma religião de matriz africana. Muito obrigada, Henrique, a Juliana e a cada um de vocês. Então, daqui a 15 dias, nós nos veremos novamente. Um beijo grande no coração. Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças. Rodolfo, eu também vou ganhar presente.